Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje tem um convidado especial na nossa caminhada com conteúdo. O assunto hoje é Enneagrama. Tá aqui Marcos Fernando. Bom dia pessoal. Bom dia, Jarbas. Tudo bem? Que conta de bom? Que conta de bom? O conto que eu trouxe você hoje para falar do Enneagrama. É um curso que a Mastermind tem de sexta-feira, que começa hoje, sexta, sábado e domingo. Vamos falar um pouquinho o que é Enneagrama, Carl? Vamos. Jarbas, eu vi que ontem você falou de empatia. O que é empatia? A gente pensa que empatia é sentir a dor do outro. Empatia é a gente entender como é que o outro funciona, entender por que ele está sentindo a dor e conseguir se colocar no lugar dele sem sofrer, mas entendendo o que é que está acontecendo com essa pessoa. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque amanhã a gente começa esse processo de Enneagrama. E o Enneagrama tem como base o uso da inteligência emocional nos negócios, na vida e nos negócios. E se a gente for pensar o que é inteligência emocional, aí sim eu vou entender onde é que a empatia entra. Nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de autogerenciamento, domínio de si, domínio das situações que às vezes fogem do nosso controle, entender por que elas acontecem conosco. Depois, a empatia, que é a terceira inteligência emocional, ela fala sobre como é que a gente lida com o outro, com a dor do outro, com as necessidades do outro, com o entendimento da outra personalidade e, por final, a habilidade social, que é a capacidade da gente fazer intervenção no comportamento do outro. E com muita habilidade, com muito jeito, a gente conseguir, às vezes, influenciar o comportamento dessa pessoa. Se a pessoa descobre o que é isso exatamente, muda o que no aspecto profissional da pessoa? Jarbas, eu vou colocar você lá dentro do teu espaço de trabalho. Você que está aí nos assistindo, está nos vendo, nos acompanhando, você trabalha no espaço. Você sabe como é que as pessoas funcionam? Você sabe por que às vezes você não consegue conversar com certas pessoas? Você fala, nossa, mas eu começo a conversa, parece que desanda. Não bateu o santo? Não bate o santo, isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar com essa pessoa. Muitas vezes porque às vezes eu falo e ela não me escuta, não me entende, parece que a linguagem não bate o santo. E muitas vezes porque quando eu falo ela reage mal. E aí tem um psicanalista chamado Jung, famosíssimo inclusive, contemporâneo de Freud, que dizia, né, que o que te incomoda no outro é muito mais teu do que dele. Então às vezes eu estou incomodado aqui sentado com você, mas por quê? Porque o que eu estou vendo em você, o meu inconsciente rejeita porque é meu. Os iguais se estranham, vamos pensar no ímã, né? Positivo com positivo se repele, e muitas vezes pode ser isso. Segundo Jung, eu estou vendo em você algo que faz mal para mim, algo que me incomoda, algo que me remete a algo da minha vida que eu não goste, e aí eu tenho que repelir o Jarbas. Eu irritava um coordenador de esportes de uma rádio que eu trabalhei, porque o timbre de voz que eu utilizava na transmissão lembrava de um cara que tinha sacaneado ele. Isso acontece muito, né? Exatamente, porque a vida vai trazendo estímulos, Jarbas. A gente nasce, a gente carrega o nosso DNA. E o nosso DNA vai nos dando os primeiros estímulos de comportamento. Não sei se você já viu isso acontecer. Aquela criança que dorme, que senta, que deita na mesma posição do pai ou da mãe, sem ter observado o pai ou a mãe. Bebezinho. O jeitinho de deitar na cama é o mesmo jeito que o pai deita no sofá, por exemplo, deita na cama. Já viu isso? Já. E o que é isso? Isso é o DNA. A genética traz esses primeiros impulsos de comportamento. E aí, a partir disso, eu começo a reagir com aquilo que a vida traz. E aí, conforme eu vou reagindo, eu vou criando minha casca. Eu vou aprendendo a me defender do mundo. E eu vou começando a ter reações que, para mim, elas podem causar um prazer imediato. E depois vem a ressaca. Toda vez que eu tenho um prazer imediato e depois vem a ressaca, quem está falando não é o consciente, é o inconsciente. Puxa, acontece muito. Mas daí na empresa, ó, tá vindo aí o Fábio Augusto, quem mais entrou aqui? O Rafa Anastácio, o Oswaldo Vieira, abraço a todos aí que estão chegando na nossa ao vivo aqui. Bom dia a todos. A Fabiana Pires, estão falando de Enneagrama, conhecer as pessoas. Mas daí como é que a gente descobre? Vou imaginar que você entra no trabalho, aliás, outro exemplo, eu fui para uma emissora, chegando lá, ó, você vai ser o coordenador e vai ser o narrador. Eles nem tinham mandado embora o coordenador, já, e aí o cara não foi mandado embora. Não. Tive que encarar esse cara por um bom tempo, né? Como é que eu lido com uma situação como essa? Se eu entendo como é que esse coordenador age e reage, eu posso me aproximar ou eu posso me afastar dele.
Depende do quê? Depende de eu entender como é que é o padrão inconsciente dele. Eu não sei se você já viu, e aí eu trouxe essa questão do bebê, Jarbas. Vamos entender como é que isso funciona na formação do caráter e da personalidade. Nunca aconteceu com você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, você diz assim, eu falei, me deu vontade, eu falei. E depois no dia seguinte você acorda e fala, uau, por que eu tive que falar? Então, o que te dá a vontade de falar, que é esse impulso imediato, é o teu inconsciente agindo. A sensação que você tem na sequência, que é aquela sensação de falei, bebi mesmo, comi mesmo, fiz o que eu tinha vontade de fazer, é o teu sistema de recompensa. Entendi. Então, é o pagamento que você recebe por ter esvaziado aquele impulso. Só que depois o teu racional começa a refletir sobre as consequências. E aí você começa a pensar, poxa, será que eu tinha mesmo que ter dito? O que é que eu ganhei falando? O que é que eu ganhei fazendo? O que é que eu ganhei atendendo a esse impulso de verdade? Porque vem a fatura, né, Jardim? Vem a fatura. Então eu entro lá na empresa, na emissora, estou lá com aquele coordenador, eu tenho que lidar com ele. Aí eu penso assim, essa pessoa vai ser mandada embora mesmo, vou lá e põe para fora. Você nem tem que estar aqui? Tem gente que nessa situação usa o orgulho, tem gente que nessa situação usa a inveja, tem gente que numa situação como essa usa a vaidade, tem a busca do prazer, tem gente que põe a raiva para fora. Tem gente que não faz nada por conta da indolência. São diversos impulsos e o Enneagrama trata 9 impulsos. 9? 9. E são somente 9. São 9 impulsos que vêm do teu inconsciente impulsionando as tuas atitudes. No curso você vai descobrir que número você é, isso? Eu gosto muito dessa pergunta, Jarbas. Nós não somos. Nós aprendemos a nos defender na vida com aquele padrão de comportamento. Mas você não é. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? À medida que você descobre qual é o teu impulso raiz, qual é o impulso que tua mente adotou, tua vida adotou para te satisfazer, você ganha poder sobre ele e você tem condição de assumir o controle desse comportamento. Entendi. Então eu não sou, eu estou agindo assim. E aí eu posso ir alterando esse processo, tomando... Por isso que a segunda inteligência emocional é o autodomínio, o domínio de si. Porque você começa a trazer para a tua mão, o teu racional, aquela escolha. Se eu sei que esse comportamento me prejudica e que ele não é não é um comportamento voluntário, ele é impulsionado pelo meu inconsciente, à medida que eu tomo consciência disso, eu começo a trabalhar com ele e melhorar os meus resultados. Entendi. Porque eu já percebo que eu não preciso daquela satisfação imediata que vai me dar ressaca. É algo mais ou menos assim, eu sei que eu estou com um problema e aí eu vou pro boteco e encho a cara. Na hora que eu bebo, vem aquela sensação de prazer, uau, como isso aqui tá gostoso. Mas no dia seguinte tem a ressaca. E aí o que o inconsciente traz? É aquela sensação imediata de prazer. E no dia seguinte o teu racional vai dizer, cara, tu bebeu. O que acontece, eu criei isso, velho. A ferramenta acaba ajudando, né? Eu criei um WhatsApp eu vou lá e gravo e falo, queria falar isso, depois eu ouço, caramba, acho que é melhor falar. Aliás, o WhatsApp deu essa ferramenta de você poder cancelar o seu áudio que você manda, né? O fato dessas novas tecnologias estarem chegando, eu acredito que antes você demorava para você dar uma resposta. Segunda-feira eu falo com esse cara aí, vou passar o fim de semana pensando. Hoje com essas ferramentas de rede social, você dá na lata na hora, né? Isso é prejudicial demais. E aí, Jarbas, por que isso é tão prejudicial? Porque isso faz com que você responda muitas vezes de uma forma que você sabe que nem vai ser muito boa para você, mas aí você põe para fora por uma necessidade de vaidade. E vaidade é o ego, quem está falando nessa hora é o ego. Sim. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Renato Oliveira. Renato, bom dia. Sandra bom Sodati, dia. Adri Furlanes. Quem tiver alguma pergunta aí, por favor, fica à vontade aí. Ô Jarbas, eu não sei qual o grau do seu óculos, eu sei que para olhar eu tenho que usar o multifocal aqui. Isso aqui judia da gente, rapaz. Não, o meu tenho 2 graus, mas dá para ler aqui, viu? A gente, se você, eu tenho o hábito, né, de observar as personalidades. Então a gente está aí acompanhando quem está na mídia
e a forma com que as pessoas reagem. E muitas dessas pessoas você consegue analisar à luz do Enneagrama, entendendo qual é o impulso inconsciente que elas têm. Legal. Né? Se eu faço o que eu faço para mostrar poder, se eu faço o que eu faço em busca de reconhecimento, se eu alimentar a vaidade, se eu faço o que eu faço por uma necessidade de, né, trabalhar no mundo da ilusão, no mundo da fantasia, e aí você começa a perceber as pessoas, como elas agem e reagem. Dói menos você conhecer a pessoa assim? Dói porque você sabe o que você pode esperar dela. É óbvio que a ferramenta não é usada para julgamento, é uma ferramenta para entender o comportamento. Só que eu começo a entender o comportamento e se eu não consigo propor para a pessoa um movimento de autoconhecimento, um movimento de entendimento de si, eu também começo a perceber o seguinte: eu já sei o que vem de lá e eu consigo entender se eu quero ou não quero isso para mim. Se eu quero ou não quero isso no meu espaço de trabalho, se eu quero ou não quero isso na minha vida pessoal, se isso dá para aceitar na vida profissional ou não. É simplesmente assim. Então o Enneagrama vai fazer você pensar um passo antes do que você vai fazer, até entender o que a pessoa... Às vezes a pessoa chega com grosseria, você fala, caramba, essa pessoa é mal educada. Não, peraí, mas ó, se você analisar... É isso. Tem até um vídeo que mostra na internet, o cara tá sentado e fala, pô, não passei no vestibular. Aí ele fala, o que você tem com isso? Discute. Aí o outro chega e fala assim, pô, você tá sabendo? Ele perdeu a esposa, perdeu o filho num acidente. Então às vezes as pessoas não sabem, não procuram saber, na verdade, né? Ô Jarbas, e aí essa fenomenal pergunta, gostei do que você falou. Pra gente entender o seguinte, eu não sei o que tem por trás do outro, o que trouxe esse outro até aqui. Eu costumo dizer, olha, você está aqui hoje por conta do quê? Por conta dos projetos que lá no teu passado você escolheu ter, por conta de como você lida com as tuas situações, por conta das tuas crenças, das escolhas feitas no passado e a forma com a qual essas crenças, esses bloqueios, essas limitações foram sendo administradas por você. O quanto você percebeu disso ou não, por isso que tem que ter autoconhecimento na história. Agora, eu penso assim, eu tô aqui com a pessoa, ela começa a reagir de um jeito que eu não gosto. Sim. Duas coisas são muito importantes. Primeiro, eu realmente entendo essa pessoa, por que será que ela está reagindo assim? E segundo, será que eu entendo como ela funciona? Porque às vezes a minha forma de conversar, a minha forma de me colocar com ela é o que você falou. Lembrou a voz lá, o radialista, a história? Estava lá atrás. Então, às vezes eu estou dando um estímulo que eu não percebo. Você está com o controle remoto da televisão, você quer sintonizar o canal 9, mas você fica apertando a tecla 2. Não vai sintonizar o 9, porque o problema está em você, que não está dando o input correto. Então, com o Enneagrama, a gente, além de conseguir dar um input correto, a partir do modelo de comportamento do outro, a gente começa a se colocar no lugar das pessoas e entender por que elas fazem o que elas fazem. Aumenta muito o nível de respeito que eu tenho pelo comportamento das pessoas, que eu tenho pelo outro, pelo limite do outro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem lá na empresa um colaborador que está no setor de vendas e ele sofre para fazer determinadas coisas no teu setor de vendas. Por que será que ele sofre? Por que será que internamente ele não está conseguindo elaborar? E eu vou lá todo dia e brigo com ele por conta disso. Será que é brigando que eu vou resolver essa questão? Se eu conseguisse entender o modelo de comportamento dele, será que eu conseguiria mudar a minha linguagem, a minha forma de abordar, a minha forma de delegar para ele, a minha forma de dar feedback para ele, para que ele pudesse melhorar a performance? Se eu não entender como é que a pessoa funciona, é simples. Do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de trabalho, eu me remeto muito àquela história. Você comprou um carro novo, Jarbas, cheio de tecnologia. Aí você começa a reclamar que o carro não funciona direito. Você leu o manual? Se não leu o manual, como é que você quer entender como é que ele funciona? A gente tá falando aqui do Enneagrama, viu? Rosângela, Rose, Vitor, Gustavo Campione. Ô, Gustavo! A gente tá falando do lado profissional. Agora, vamos entrar pra casa da gente? Esposa, vamos filhos. Lá. Como é que você entende um pouquinho a sua esposa, seu marido, filho? Entender essa essência. São 9 padrões. Aí eu tenho... Vou colocar aqui uma situação hipotética, né? Supondo. A minha esposa não é assim, mas vamos supor que fosse. Você mora casado com uma pessoa, briga todo dia com você porque você deixa a toalha fora do lugar no quarto.
briga tudo de tampa do vaso. Tampa do vaso erguida, abaixada. Toma um café, não tira a xícara da mesa. Por que será que a pessoa faz isso? Né? Vou falar um caso real. Eu tenho a mãe de um amigo, muito amigo meu, e eu frequento muito a casa dessa pessoa, e eu percebo o comportamento da mãe dele. A gente vai lá, tomar um café, bater um papo, e às vezes ele tá lá, ele vai, pega a xícara no armário e põe a mão, em vez de pôr a mão no pegador do armário, ele põe a mão na fórmica do armário. Fica os dedão lá. Aí fica a marca do dedão. A marca digital. E ali a gente tá ali tomando café, ele abriu o armário, pegou alguma coisa e tal, dali a pouco ela vem com um paninho na mão e passa o paninho na porta do armário para tirar a marca digital dele. Não fala nada. Não fala e não vai falar. Sabe por quê? Porque no modelo de comportamento dela, que é um modelo perfeccionista, ela não suporta as coisas fora do lugar. Mas ela não suporta nada fora do lugar, então ela também não sai do lugar. Significa dizer que ela nunca vai sair de dentro dela, perder o centro, para ir até ele e falar: você está errado, porque você fica pondo a mão na fórmica do armário, não vai. Em compensação, o pai dele falaria. O pai dele é aquele tipo de pessoa que morre de sincericídio. Sincericídio? O que é sincericídio? Ah, eu vou te dizer. Você vem aqui, você bota a mão na porta do armário, você não vê que você aborrece tua mãe? Esse pai dele falaria numa boa. Mas é interessante, porque acabou o café, né? Acabou aquele clima gostoso da manhã, né? O Elizabeth, a Nenci entrou também, a Gisele, a Rosana. Obrigado, gente, pela audiência. Se tiver alguma pergunta aí... Bom dia. Estamos falando de Enneagrama, é um curso que acontece sexta, sábado e domingo. Onde é que vai ser, em Sorocaba? Vai ser lá no Hotel Nacional Inn. Do lado do Golden, Do lado né? do Golden. Ismael recebeu a gente super bem lá. Que legal. Parceiraço, que aliás, eu tenho que dizer que você ajudou nessa costura. Já, é verdade. Eu gosto muito de abrir portas. A pergunta é, você está matriculado no Enneagrama? Eu tô. Eu vou contar muita história boa aqui. Aliás, eu e a Rosana vamos estar lá, viu, Gisele, Diego. Abraço, Diego. Eu levei a gente para casa das pessoas porque entender o que a esposa, o marido e os filhos... Eu com a minha filha, eu não fiz o Enneagrama, vou fazer, mas conversei com uma pessoa que fez e já começou a me ajudar. Sim. Você começar a entender, aquele negócio de você tem a mania de entrar no quarto do seu filho, da sua filha e criticar. Tenta elogiar, criticar, criticar e elogiar. Isso é uma ferramenta maravilhosa, né? Jarbas, acolhe o comportamento do outro para entender. Eu penso que assim, às vezes você critica o quarto, mas às vezes você está entrando em outras coisas na vida da pessoa. Eu tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos. O meu menino, um menino super gente boa, se está bem com todo mundo, 17 anos. Pensa num cara do bem. O Luiz é o cara do bem. Só que ele tem uma dificuldade de se posicionar. Ele não é a pessoa que vai olhar para você e dizer: você está errado. Se ele convivesse com o pai daquele meu amigo, ele está morto. E a minha filha, ela não dura 5 minutos. Ela não suporta 5 minutos de contrariedade. Ela pode até fazer algo contrariado, mas ela se posiciona. Vou fazer porque você pediu. Mas eu não gostaria de estar fazendo. E ela fala isso. Ela fala sem o menor problema. Criativa. Ele. A minha maior, a Carol, uma vez filha, fala com a vovó aí. Ela ligava pra vovó, fala que você ama a vovó. Você deixa eu falar o que eu quero? É isso aí. É nesse estilo. Ó, quem tá ali, ó? Everton Fernandes. Opa, Everton. Everton vai estar com a gente. Vai estar? Vai estar com a gente. Que legal. Everton tá no Enneagrama esse final de semana. Abraço. Estamos falando de Enneagrama aqui, Everton. E é isso, a gente entender que as pessoas têm formas diferentes de funcionar. Que o Everton falou e bom dia. Bom dia. Nos encontraremos amanhã, vamos conhecer as isso, ferramentas do Enneagrama. Você vai gostar muito. Seja bem-vindo. E aí a gente entender que se as pessoas funcionam de formas diferentes, por que eu insisto em dar o mesmo input? Verdade. Então, input o quê? Mandar o mesmo comando. Mandar o mesmo comando. O meu menino, ele topa tudo com você. Você fala: filho, vamos comigo? Vai em qualquer lugar, vai onde você convidar, porque ele faz isso, porque ele acha que assim, ele está sendo agradável com você. Ela, Manuela, filha, vamos, pai, não quero. Mas, Manu, eu preciso da sua companhia. Pai, não quero. Opa, Igor Duarte. Bom dia, Igor. Oi, Igor, bom dia. O filho do Anderson da IG Piscina tem 5 anos. A gente foi numa feira, ele, depois de umas horas ali, falou: pelo amor de Deus, vamos embora desse lugar. Você viu uma criança de 5 anos falar assim?
E é incrível. A criança ela tem uma tendência a usar menos máscara, Jarbas. Então, porque ela está na formação da personalidade. A formação da personalidade é esse conjunto de máscaras que a gente Mas a vai gente pondo. deve deixar a criança fazer isso, você acha? Você deve ensiná-la a fazer de uma maneira polida. Mas é muito bom que ela faça. Por quê? Porque para que ela não coloque muitas máscaras. A gente não tem que atender os anseios da sociedade. A gente tem que ser polido em sociedade para não causar o choque, para não traumatizar. Mas a gente tem que ir no nosso caminho. Você tem que seguir o seu caminho. Ótimo dia, Igor. É a gente perceber que a gente tem um caminho. Se você quiser agradar todo mundo, com certeza você vai fracassar na vida. Você sabe que a gente trabalha na Fundação Napoleão Hill e Napoleão Hill fala isso, a melhor maneira de você fracassar é querer agradar todos. Por quê? Porque você se desvia do teu foco, você sai dos teus objetivos, você sai da tua caminhada para fazer a caminhada dos outros. Você não faz nada, né? Você nunca ouviu aquela história do filho que foi lá, porque o pai queria que fizesse tal faculdade, e aí o filho terminou a faculdade, foi lá, entregou o diploma na mão do pai e falou, tá aqui, ó, resolvi sua vida, agora eu vou resolver a minha. É verdade. Porque é isso, porque às vezes a gente quer fazer com que as pessoas vivam o nosso sonho. E aí, por conta de muitas pessoas terem uma dificuldade de lidar com isso, ele acaba vivendo o sonho do outro. Exatamente. E a gente vê muito o CNPJ morrendo por causa disso, né? Opa! Então, Jarbas, uma das coisas que o Enneagrama traz nesse processo de autoconsciência, de autoconhecimento, é você entender se você está caminhando, atendendo o teu inconsciente, aqueles inputs que vieram lá de trás, aquela pressão que você sofreu, a forma da vida tocar em você, ou se você está seguindo a sua caminhada, aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que te realiza. Tem mais algumas vagas aí para o curso? Tem, nós temos vagas sim, a gente atende de 20 a 30 participantes e a gente tem, penso que mais umas 4 ou 5 vagas. Ah, que legal. Ontem, Jarbas, eu estava ouvindo uma palestra do professor Clóvis Barros e eu gostei muito de uma coisa que ele falou. Como é que você sabe o que te faz feliz? É você ter a vontade de ficar um pouco mais. Se eu quiser continuar fazendo um pouquinho mais é porque está gostoso, porque me faz feliz. Isso serve para trabalho, relacionamento. Eu ouvi essa palestra ontem antes de dormir, era um vídeo, e eu fiquei pensando assim, eu cheguei na minha casa ontem, 00:30, você está vendo a minha voz? Eu fiz uma sessão de treinamento ontem em que a gente trabalha usando muita potência de voz, e 4 horas falando nesse ritmo, a garganta hoje está pedindo descanso, pastilhinha de gengibre e água. E aí, por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tive exatamente essa sensação, eu poderia ficar aqui um pouco mais, eu poderia fazer até um pouco mais, além do que eu fiz. Eu passaria horas fazendo e hoje eu vou fazer de novo, e amanhã eu vou fazer de novo, e no final de semana eu vou fazer de novo. E eu só consigo exercitar essa minha potência do ser, fazer isso da forma que eu gosto, fazer isso com entrega, porque eu sinto que isso me faz feliz, que eu faria um pouco mais. Verdade. E eu só consigo porque eu me conheço, eu sei o que é que me satisfaz. Isto é autoconhecimento. Você tem certeza que te satisfaz? Você está feliz com a vida que você está levando? Os teus anseios, as tuas vontades estão satisfeitas? Ou dentro de você sente uma coisa chamada incongruência? Incongruência. O que é incongruência? Essa incompatibilidade entre o impulso e a reação e a consequência. Por quê? Porque eu não me conheço. Então eu faço, eu tenho uma satisfação imediata, mas depois me arrependo. Ah, verdade. E aí eu não consigo continuar nesse lugar. Esse lugar não é meu, esse lugar não me satisfaz. Isso é entender até o relacionamento, né? Os casamentos. Tudo. Às vezes eu estou fazendo para a pessoa algo que não quer, não permite que ela queira ficar um pouco mais na minha presença. Bom, Miguel Reis, a Ritinha. Oi, Rita, bom dia. Bom dia, pessoal. Miguel é uma fera de imóveis aí. Bom, então é assim, ó, convidei o Marcos Fernando, mais uma vez aceitou nosso convite aqui para falar dos cursos da Mastermind, além do Enneagrama tem Lince, vendas. Nós estamos fechando agora uma turma de vendas, está lá com o Marcos da Alfa Polo, está na turma conosco, o pessoal da VR Impermeabilização, a Michelle lá da IG Piscinas, tem uma turma que está vindo de Piedade, um pessoal do Laranjal Paulista, e agora a gente já está desenhando o calendário para o ano que vem. Então, se você tem interesse em avançar, competências pessoais, competências profissionais, a gente trabalha com liderança, a gente trabalha com vendas, o próprio Enneagrama, que é um programa de mapeamento de personalidade, competências para falar em público, oratória, aquilo que você precisa
para transformar o teu negócio a partir da tua pessoa, do teu ser humano. Um ser humano potencializado que vai entregar muito mais para a vida pessoal e, óbvio, para a vida profissional. Verdade. E eu tenho visto vários profissionais, dono da empresa, que quer mais do funcionário ou do colaborador, mas não sabe dizer isso, né? O Everton falando lá. Quando teremos uma turma de Mastermind em Itapetininga. Boa! Everton, fui com ele para Itapetininga terça-feira, fui encontrá-lo lá num grupo do BNI. O Everton faz um trabalho fenomenal pelo BNI. Tá a informação, se você é empresário de Itapetininga, quer conhecer o que significa BNI, que é um grupo de negócios, de pessoas para se potencializarem, venha conhecer o BNI Itapetininga. Você, empresário Itapetininga, eu estou falando com você, venha conhecer o BNI. A gente vai começar um grupo em BNI, o grupo BNI começa agora, em novembro, vai ser o lançamento, e em Itapetininga nós vamos começar com a Mastermind em janeiro. Venha conhecer o treinamento Mastermind, você vai entender que funciona muito bem, inclusive para relacionamentos empresariais e para os seus resultados. Cash, nós estamos falando de bolso, fazer a empresa crescer. O Walter Corrêa do Amazonas, abraço, Walter, mora em Manaus esse cara aí. Opa! E eu tô cobrando aqui do Marcos Fernando um encontro, pelo menos mensal, daqueles todos que participaram de cursos da Mastermind, pra gente fazer uma confraternização aí. Formar o nosso Mastermind na Mastermind, porque afinal de contas, né, qual é o conceito? O que é Mastermind? Tem pelo Brasil esse encontro ou não? Tem um curso normal, tal, mas... Tem um curso normal e tem muitos grupos que se reúnem depois da formatura para continuar fazendo negócios. Mas não esses grupos com outros grupos, aí não, né? Com outros não, tem. Então você vai ser pioneiro nisso aí. O que nós fazemos, por exemplo, eu estou no BNI. E dentro do grupo do BNI tem muitas pessoas que fizeram Mastermind, o próprio Igor. Sim. Do grupo Horizonte, que é na sexta-feira, tem várias pessoas que fizeram. Do grupo da quinta-feira, que é o Ipanema, aqui em Sorocaba, tem muitas pessoas que fizeram. Agora lá em Tatuí, também estou com várias pessoas do grupo No Mastermind, porque existe uma identidade muito grande. O conceito de Mastermind, o que é? Formamos uma aliança de negócios, uma aliança de vida, uma aliança de proteção. O que é BNI se não é uma aliança de pessoas? Então existe uma coincidência muito grande nesse projeto. Tem uma sequência disso, né? Exatamente. E dentro da Mastermind, precisamos que as pessoas continuem juntas. O Bruno entrou aqui, abraço Bruno. Mauro B. O Mauro Beni mora em... Como é que chama a cidade da Itália? Mora na Itália, em Roma. Mora em Roma. Geraldo Neri. Abraço, Geraldo. Geraldo Neri, jornalista. Bom, então é isso. Enneagrama, sexta, sábado e domingo. Qual que é o telefone para... Pega uma caneta aí para você anotar o telefone do Marcos Fernando, para saber mais dos cursos, como é que faz para ele contratar. Ele vai na sua empresa também e dá uma organizada, porque tá uma bagunça o negócio aí. Reclama que não vende, funcionário que não vem. Tem como acertar tudo isso, né, Marcos? Tem como acertar. Eu costumo dizer o seguinte, a semente é você. Você não está gostando do resultado que você está tendo na empresa, pensa no que você está plantando. Às vezes eu reclamo do colaborador, do funcionário, mas eu também não dou o meu melhor. Sim. Então, a equipe é sempre espelho do líder. A equipe é espelho do líder. Não gosta da tua equipe? Foi você que contratou, foi você que treinou, você que organizou, a empresa é sua. Responsabilize sobre isso. Quer saber mais sobre isso? Vai lá o telefone. Qual o número? Já pegou a caneta aí? Pegou a caneta aí? Qual que é? 15 99853 5949. 99853 5949. Eu vou até você, a gente faz um bate-papo, eu te apresento os nossos programas da nossa escola de negócios e com certeza você vai ficar muito satisfeito. Fechou. O Oswaldo entrou de novo aí. Abraço a todos, obrigado. Se gostou do papo aqui, compartilhe. Tchau, abraço. Obrigado, viu, Marcão? De nada, Jarbas, tamo junto. Um abraço, a Mário entrando aí também. Tchau.